Jesus, eu queria fazer essa live breve para falar de um assunto muito importante, que é esse aqui, ó. Fuja da escatologia terrorista. Você pode até achar estranho esse nome, que eu coloquei esse título aqui, mas isso é imprescindível você compreender essas coisas. Cristo Jesus nos deu os sinais da sua vinda, não para a gente ficar com medo, nem para a gente ficar apavorado e apavorando outros, certo? Os sinais da vinda de Cristo servem para a igreja ter a convicção das confirmações dos atos proféticos, das profecias ministradas para nós. Nós somos os detentores da verdade de Deus. Isso é, quando Cristo diz eu sou a verdade, ele não está relativizando a verdade, ele é a verdade. E essa verdade nos revelou o plano de Deus, o propósito de Deus, as permissões de Deus e revelou o conteúdo da história profética, da escatologia final, enfim. Independentemente da sua linha escatológica, eu não estou aqui para debater linha escatológica. Meu propósito nessa live é avisar os irmãos o seguinte: fuja disso aqui, da escatologia terrorista. O que é a escatologia terrorista? Irmãos, nós precisamos estar muito atentos a alguns detalhes. Se amanhã ou depois eu tiver uma revelação da parte de Deus, algo maravilhoso assim, que falar assim, olha os sinais, já se cumpriram, e etc e tal, percebe, coisa que talvez estava lá oculta aos nossos olhos, mas estava ali o tempo todo, e o Senhor abre nosso entendimento, e você vai chegar para os irmãos e falar, irmãos, olha, isso aqui é urgente, isso é para ontem. Eu penso o seguinte, eu particularmente penso o seguinte, não vai dar tempo nem, né, se eu tiver um anúncio desse para fazer, ou qualquer irmão, qualquer um que está nos ouvindo agora, se tiver um anúncio desse para fazer para outros irmãos, nós não iríamos primeiro, entende o que eu estou dizendo? Nós não iríamos primeiro ir lá no nosso banheiro, escovar nossos dentes, passar fio dental, pentear nosso cabelo, fazer um monte de coisinha, vestir a melhor roupinha e fazer... Nem é fim do mundo, às vezes eu chego aqui todo estabanado, todo bagunçado. Agora imagina, é o fim do mundo, a coisa está acontecendo agora, é urgente, nós precisamos... Aí eu não vai dar tempo de alguém chegar e fazer todo esse preparo, toda aquela coisa. Não, é uma questão urgente. Aí, o que eu tenho visto espalhado, de modo geral, tem acontecido isso muitas vezes. Às vezes passa na minha timeline, na linha do tempo lá, do YouTube, né, ou de outros aplicativos, aparece assim, você não pode deixar de ver isso, é para ontem. É alguma coisa relacionada ao anticristo. Eu não posso deixar, aí eu vou e clico. Por quê? Porque uma vez que aparece lá, você não pode deixar de fazer isso, se isso se torna uma frequência, veja bem, aí você não pode deixar. Já que eu não posso deixar, deixa eu ver alguma coisa importante. O irmão tá passando alguma coisa importante. Eu clico. Chega lá, não tem nada de demais. É uma coisa assim... Então isso tem um nome, isso chama clickbait, né? Onde as pessoas elas usam de subterfúgio de marketing para poder fazer a pessoa clicar. E aí considerar que foi feita uma visualização. Isso é ser desleal com o público, né, que te acompanha, que sabe que você está ali para levar um conteúdo sério. Eu creio que todo cristão que ele está na rede social, que Deus abriu as portas para você estar na rede social, ele tem que ter a consciência de que ele não é um mero produtor de conteúdo. Antes, ele precisa entender que há uma responsabilidade por trás de tudo isso. Não é um produtor de conteúdo. Não estou dizendo que você não vai produzir um conteúdo, é óbvio, uma vez que você faz um PDF, que você faz um vídeo, que você faz um estudo, um artigo, é um conteúdo, mas não é isso que eu quero dizer. É o porquê fazer o que faz. Agora, a deslealdade que age em muitas circunstâncias não é interessante para nós como cristãos. E aí entra a escatologia terrorista. O fim do mundo é agora. E agora o que a gente vai fazer? Foi o que eu coloquei nessa capinha. O que faremos? O que será de nós? Jesus fala, quando vocês virem todas essas coisas, olhai para o céu, alegrai-vos, porque a vossa redenção está próxima. Hoje aconteceu, não sei se eu vou achar agora, de eu ver um artigo que mexeu muito comigo. Eu fiquei muito feliz, eu não sei se eu vou encontrar ele,
Mas vamos procurar, a gente procura eles juntos, tá? Eu acho que a gente vai achar esse artigo aqui. Eu estou até dando uma visualizada aqui. Aí, eu acho que eu achei ele aqui. Pera aí, mas vamos lá. Eu entrei aqui nesse site, no portal Guia-me, né, um portal onde eu tenho escrito lá alguns artigos, os irmãos já sabem disso aí, no portal Guia-me. Se você for aqui, colunistas, vai estar o último aqui, vai estar eu, tá? Então já tem alguns artigos lá. Quem eram os eunucos foi o último, né? O suporte, a estéreo que deu à luz. E já tem um testemunho maravilhoso de uma pessoa que era estéreo. Eu vou deixar essa pessoa contar o testemunho para vocês. E Deus, né, foi lá e abriu a madre. Foi uma bênção. A primeira pessoa que eu pedi para ler esse artigo. E a graça de sofrer por Cristo. Mas vamos lá. Aqui, por acaso, eu estava olhando aqui, tem muitas notícias que você vai considerar notícias ruins em relação ao cristianismo, tá? Mas o propósito do site é um propósito missionário. E aí a pessoa pega uma coisa dessa aqui e começa a fazer o quê? Olha aí, tá vendo? A igreja vai fechar, você vai ser perseguida, coisa... Olha, mas onde que a Bíblia fala para a gente ficar apavorado com isso? Missionários são sequestrados, clínica pode ser fechada, Aí, ó, boa notícia, jovens cristãos constroem cisterna para as famílias vulneráveis no Nordeste, olha que bênção, tá vendo? Ó, mais de 30 cristãos são sequestrados durante ataque extremista na Nigéria, perseguição, a igreja perseguida lá, né? Nova era de Biden pode obrigar médicos cristãos a realizar abortos. Olha aí, coisa terrível. As orações de uma mãe nas orações de uma mãe nasce avivamento, né? Aqui, acho que é uma coluna, não sei. Há tanta fome, vocês devem conhecer esse irmão aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Vocês já devem ter visto ele nas ruas aí de São Paulo e outras capitais do Brasil. Há tanta fome do evangelho nas ruas, por que temos medo de sair? Questiona o pregador. Pronto, é aqui que é o ponto final. Mas não é esse o artigo que eu queria falar para vocês ainda não, tá? Clínica cristã incendiada por rebeldes na África, olha, perseguição, uma clínica de atendimento às pessoas que precisam, né? Aí você tem vários, esse aqui é um artigo que eu escrevi, quem eram os eunucos, você tem vários outros artigos e esse aqui me chamou atenção, deixa eu ver se eu acho ele. Ó, a marca da besta é um sinal que vai excluir o mundo. É um comentário, e você tem um monte de coisa. Papapá. Esse aqui, ó. Cadê? Olha aqui que legal. Cristãos cavam em terra seca e conseguem água. Olha, eles pegaram aquele texto e creram nele. Está fora do contexto do assunto, mas a fé deles fizeram com que Deus trouxesse água. Deus prometeu rios no deserto. Bênção. Aplicação prática, né? Aqui, ó. Estamos na maior colheita que o mundo já viu. Pode ser uma frase exagerada. Mas aqui está acontecendo colheita lá do outro lado do mundo. Onde que eles estão pregando, ó? Onde que eles estão pregando aqui? Ó, principalmente no Oriente Médio. Paquistão. Olha aí. Irmãos, orem pelos pregadores, evangelistas, missionários que estão em tantos lugares do mundo agora. Por que eu estou falando fuja da escatologia terrorista? Eu coloquei esse banner aqui, tem muita gente que talvez não me conhece, meu nome é Felipe Moraes, tá? Então, deixa eu voltar aqui o banner, que ele é mais interessante que o meu nome. Fuja da escatologia terrorista, daquela coisa, daquele clickbait. Clica aqui, tem que ser agora, né? A besta surgiu. Cada dia uma besta diferente, cada dia um anticristo diferente, cada dia uma moeda digital diferente que surgiu. A gente sabe que essas coisas, elas estão caminhando. Mas entendam bem, não faz sentido alguém ter tanta urgência em te falar uma notícia e, ao mesmo tempo, essa pessoa está ocupada com outras coisas, né? E assim, a gente precisa entender, irmãos, se há uma urgência para essa semana, é o que eu falei, não tem como, eu vou chegar aqui todo descabelado, não tem como eu estar todo arrumadinho te dando uma notícia do fim do mundo, não faz sentido. Urgência é urgência, né? Então, você pode estar do jeito que você tiver, você está todo bagunçado. Se alguém gritou lá, falou assim, ó, o parente seu lá acidentou aqui na porta da sua casa, você vai sair do jeito que você está e vai lá
de qualquer maneira. Você não importa a sua aparência. Isso fica em segundo plano. Para bom entendedor, isso aqui é o suficiente. Tá entendendo? Você não vai preocupar em comprar sítio, em, sei lá, em comprar qualquer outras coisas, fazer um monte de coisa, se você realmente acredita que agora, essa semana, mês que vem, é o fim do mundo. Não faz sentido isso, mas nem um pouquinho. E aí nós precisamos estar atento, para não ser massa de manobra. Por quê? Um profeta ele tem que ter compromisso com a verdade, com aquilo que ele fala. Entendeu? Se não é uma situação de urgência, não precisa colocar urgente, imediato, tem que ser hoje, você tem que ver isso agora, não pode deixar para ver depois. Não pode ser assim as coisas do reino de Deus. E nós precisamos ter muito cuidado. Estou falando para quem estiver ouvindo, quem quiser ouvir depois, que for pessoas que têm que tem algum tipo de influência na rede social. Se Deus te deu alguma oportunidade, se você acredita mesmo que você está aí, não por causa de manobras de marketing, etc. Mas porque Deus te deu uma oportunidade de ser boca do Senhor, por favor, zele pela oportunidade que Deus te deu. Não brinque com as pessoas. Sabe? Não use as pessoas para poder simplesmente se autopromover e ficar o tempo todo ali com esse senso de urgência, se não é tão urgente. Sabe? Por exemplo, se uma pessoa fala que está afogando, você pula na piscina de roupa, com celular e tudo, você não está nem aí, você vai, pula na piscina e salva essa pessoa. Por quê? Porque é uma urgência. Mas se a pessoa brincou com você, eu estava brincando, aí depois no outro dia a pessoa, eu estou afogando, você pula de novo, a pessoa estava brincando. Quando for sério, as pessoas não vão dar ouvido. E se realmente houver uma necessidade, em breve, de dar uma notícia urgente para os irmãos, eu não duvido disso acontecer em breve, eu falo no nosso país, não seremos ouvidos, porque já tem gente brincando com a urgência. Então, cuidado com essa escatologia terrorista. E agora o que será de nós? Olha, o Apocalipse é o livro da vitória. É o livro da vitória do Cordeiro. Vencerá o Cordeiro e os que estão com ele. Não há, em momento algum, lamento em relação à morte de cristãos, dos seguidores de Cristo. Não há um lamento em torno disso. Pelo contrário, quando eles começam a clamar por justiça, é dito, olha, veste as suas roupas brancas e aguarda um pouquinho até que morra o restante dos irmãos e se complete o número daqueles que vão morrer, serem mortos como vocês foram. E ponto final, não há um lamento, porque morrer por Cristo não é vergonha, morrer por Cristo não é prejuízo, morrer por Cristo não está incompleto, pelo contrário, se você pega, e a maioria dos cristãos faz nem ideia, né? Tá nem aí para nada, mas se você pega a história dos primeiros cristãos, da igreja primitiva, primeiro e segundo século, principalmente, eles tinham o maior desejo deles, todos eles sabiam que iam morrer, mas eles diziam, se for para morrer, que seja morrer defendendo a causa do evangelho, pronto. Então todos eles tinham Estevão em mais alta estima, eles diziam que Estevão, o significado de Estevão é coroa, se eu não me engano, eles diziam que Estevão era um exemplo, foi um mártir, o primeiro mártir ali pós-Cristo, né? Então, o primeiro mártir da igreja, daqueles que são ali os membros do corpo de Cristo, e aí eles diziam, os bispos do início da igreja, eles tinham esse desejo, de, se for para morrer, que não seja de doença, de acidente, nada, que seja morrer pela causa do evangelho. Esse era o sonho dos bispos. Hoje, meu Deus do céu. Agora, a igreja parece que enxerga isso como se fosse uma coisa maligna, que se fosse uma coisa, nós é do diabo, não é bem assim. Eu mostrei alguns exemplos na Nigéria, de perseguição em outros lugares do mundo, mas nós não podemos focar em um trecho desse e ser apelativos a ponto de falar assim, tá vendo? A igreja... Olha, para falar a verdade, eu acho que a igreja brasileira, ela, infelizmente, humilhantemente, a igreja brasileira não tem capacidade de sofrer por Cristo. E esse é um dos deveres dos cristãos, sofrer por Cristo. Eu vou mostrar aqui, porque sempre tem um engraçadinho, né? Sempre tem um engraçadinho para falar que não, nós não podemos sofrer nunca. Então, eu vou mostrar aqui para a gente sobre isso, tá? Porque a igreja precisa ter essa noção. Então, peraí.
2 Timóteo 2,12. Eu até mostrei isso na live passada, mas eu vou tirar essa foto aqui. Vou colocar isso aqui de novo para nós, tá bom? Olha aqui, ó. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Onde que estão os irmãos quando a gente lê esse versículo? E sofrer é sofrer por Cristo, não é qualquer sofrimento que a gente está causando, não. Se sofrermos, também com ele reinaremos. É uma promessa, mas se a gente negar a Cristo, onde era para sofrer, ou seja, numa perseguição, ao invés de sofrer por Cristo, a gente negar, Jesus falou sobre isso, aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder. E aquele que perder a sua vida, aqui ó, por amor de mim, ganhará. Então nós precisamos tomar cuidado. O que eu queria chamar a atenção nessa live para os irmãos é isso. Fuja de qualquer tipo de página, canal, blog, site, seja o que for, com aquela escatologia imediatista, terrorista, e que faz a igreja se sentir amedrontada. A Bíblia fala que nós não temos espírito de medo. Deus nos deu ousadia. Tá? E aí a grande questão é o seguinte: se você decidir viver na cidade ou quiser ir para o campo, não importa o que você vai fazer. O que eu quero dizer para você é o seguinte: não seja uma pessoa que está com medo no coração. Mas aí você fala, mas como fazer isso? Ora, primeira coisa, entendermos qual é o período da história que nós estamos passando no país, porque lá na Nigéria o pessoal já está morrendo, já está sendo perseguido. No Oriente Médio sempre foi assim, vou repetir, no Oriente Médio sempre foi assim. A igreja sempre sofreu, sempre foi perseguida, sempre passou por morte, perseguição. Nós acostumamos aqui no Brasil e Estados Unidos, né, com uma certa liberdade religiosa, onde se prega, se falava, tínhamos essa liberdade religiosa de se falar e se pregar o que quisesse, do jeito que quisesse. Hoje já não é mais assim, já há uma mordaça na boca dos pastores. Muitos não perceberam, mas muitos pastores, o que fizeram? Eles não estão sendo presos. Por quê? Porque eles não estão mais pregando, eles não estão mais falando contra o pecado. Existem alguns tipos de pecado que simplesmente eles omitem, e a omissão é uma face da covardia. Eles simplesmente se omitem. Então, um outro nome para covardia é omissão. Né? Aliás, eles dão outro nome. Então, vou repetir. O discurso de prudência, muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes o discurso de prudência esconde, na verdade, uma face covarde. E a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Esses são os tímidos. Que timidez é essa? É a timidez de se envergonhar de falar o nome de Jesus e ter medo de uma sanção, de uma punição. Então eles preferem não falar sobre isso. Quando alguém fala e vai preso, ao invés deles irem lá e defender, proteger e juntarem, não, o que eles fazem? Bem feito, para que andou falando essas coisas? Sabe que não é para falar? É só não falar, deixa que o Espírito fala, deixa que... Se fosse para o Espírito falar tudo, ele não mandava a gente pregar, não. Ele não mandava a gente ensinar, né? Como que o Espírito fala? Ele usa pessoas. Então, a maneira do Espírito trazer a mensagem, o ensino, a repreensão, deixa que o Espírito vai repreender, bobo. Isso é conversa fiada. Isso é conversa de pastores covardes que não têm coragem de repreender o rebanho porque tem medo de perder dízimo, tem medo de perder membros importantes, né? Então eles falam, deixa, bobo, tá vivendo adultério, mas o fazendeiro lá, o doutor fulano, deixa eles, o Espírito vai tocar. Não vai, pare de ser hipócrita, não vai tocar, tá? Deus separou você para cuidar do rebanho e ele vai requerer a conta no final, tá? Ou seja, resumindo, para ser bem claro, você vai para o inferno e vai levar um monte de gente para o inferno com você. Então, eu estou só deixando isso aqui, essa live pequenininha, não queria passar de 20 minutos, para os irmãos ficarem atentos desse tipo de escatologia. Viu plaquinha lá, tem que ser hoje, clique agora. E, meu irmão, fique atento nisso, é clickbait, tá? Isso tem nome, clickbait. Sejamos responsáveis, todo mundo que estiver me ouvindo aí, que tiver canal, que tiver página, que tiver site, que tiver o que for, seja responsável com as coisas do reino, não brinque com as pessoas, tá bom? Então, eu estou falando isso aqui, não sou melhor do que ninguém, mas eu senti o desejo de falar sobre isso aqui, para as pessoas fugirem da escatologia terrorista. Todo mundo que fica fazendo aquela coisa de meter medo nas pessoas, ele está fora do plano de Deus. Em momento nenhum, Jesus colocou medo nas pessoas. Mas eu vejo aquelas cenas do Apocalipse.
Mostra para mim aquelas cenas das coisas que vêm da parte de Deus atingindo os crentes. Em momento algum isso acontece. Como aconteceu no Egito. Deus protegeu todos os israelitas lá no Egito, vieram 10 pragas e nada atingiu os israelitas. Veio trevas, trevas tomou todo o Egito. Mas a Bíblia diz, mas no arraial dos israelitas, que estava lá no Egito, mas no arraial dos hebreus havia luz. Olha para você ver, veio lá a praga contra os primogênitos, mas aqueles que tinham o sangue do cordeiro nas portas, isso é, ali eram os hebreus. O que aconteceu? Todos eles ficaram vivos, né? Então, para com de seguir essa ideia de escatologia terrorista, tá bom? Vou aconselhar os irmãos, quer estudar um pouco da escatologia? Pega lá no início, como é que a igreja primitiva estudava a escatologia. Vai lá, compra os livrinhos lá da patrística, lá dos pais, chamados pais apostólicos, né? Essa nomenclatura pais, eu chamaria simplesmente de primeiros cristãos ou coisa desse tipo, ou bispos da igreja pós-apostólica ali. Primeiro e segundo século, você vai ver como é que é a escatologia da época e vê lá se tem algum medo da parte deles. Vou dar uma receita para você bem simples. Leia só a carta de Policarpo e também a morte de Policarpo. Como é que é esse texto? Eu vou pegar aqui para me ver o nome dessa vida aqui, ó. Martírio de Policarpo, tá? Então, se você puder ler o Martírio de Policarpo, é uma carta, tá? E Policarpo escreve também uma carta aos Coríntios, se eu não me engano. Espera aí, Martírio de Policarpo, deixa eu colocar o nome dele aqui para você. Se você puder ter acesso a isso aqui, ó, Martírio de Policarpo, leia. Lá no início mesmo, tá? Ele nasceu cerca de 69, antes da queda de Jerusalém. E ele foi morrer cerca de 155, tá? Então, você vê ali, ele está bem próximo ali Policarpo está bem próximo ali, ele era discípulo de João. Porém, você lendo Policarpo, parece que você está lendo Paulo, de certo modo, tá? Ele escreveu uma carta de Policarpo. Deixa eu ver aqui, Epístola de Policarpo chamada, né, na tradução. Aos Filipenses, tá? Que é a igreja que Paulo cuidou, né? Então, certamente ele escreve pós-morte do apóstolo Paulo. Então, Epístola de Policarpo aos Filipenses, eu vou tirar copiar e colar aqui para você também. Martírio de Policarpo, se você puder ler. E aqui, ó, Epístola de Policarpo aos Filipenses. É só uma sugestão para você entender um pouquinho sobre essas coisas. Sobre escatologia da igreja primitiva, dá uma lida na Didaquê. Justino, né, no diálogo com Trifão, ele vai falar um pouco sobre essas coisas, e é só uma sugestão para vocês aí, tá bom? Vou desligar, como eu falei, não queria que a live ficasse longa, porque eu quero que os irmãos ouçam aquela explanação anterior que eu falei agora há pouco, tá bom? Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Peço que continue orando por nós, né, pela vida, nossa família, nossa congregação, enfim. E que Deus possa abençoar a vida de vocês, cada um de vocês também. Eu estou planejando uma maneira de tirar um tempo para ficar aí com vocês, com os irmãos, assim, durante um longo período de tempo, para fazer aquele bate-papo de perguntas e respostas, mas no horário que seja saudável para todo mundo, né? Principalmente no final de semana também. Mas eu queria tirar pelo menos uma semana para a gente fazer assim de manhã e de tarde e chegar no sábado e domingo e fazer alguma coisa assim também. Estou pensando ainda, tá bom? Deus abençoe. Esse vídeo, se Deus quiser, vai estar gravado no canal. O pessoal que está acompanhando pelo YouTube, nós temos lá a página do Facebook, né? Que é canal Curso Bíblico Online. Então, quem tiver lá, vai ser assim, ó. Deixa eu anotar aqui para ficar mais fácil. Eu tento falar e embolo tudo. A nossa página no Facebook é essa aqui, ó. Eu voltei a mexer no Facebook, porque caso 2 anos parado, é essa aí, ó. facebook.com/, tem que escrever canal, tá? Canal Curso Bíblico Online. Sem acento, tudo junto. Canal Curso Bíblico Online. E aí, quem não conhece, segue lá. Tudo que eu publico no Instagram, que dá para compartilhar, eu compartilho nessa página aí também. Porque tem gente que não tem o Instagram, né? Então, eu ativei para fazer isso, para poder fazer esse serviço ao mesmo tempo. E já manda para o Twitter também, e algumas ideias
que não dá para mandar do Twitter para outro lugar, fica só lá também, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um. O Gabriel falou um negócio aí, mas eu acho que é o pastor Rafael, tá? Só que eu não me lembro qual é a obra que ele tinha indicado, não. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a vida de cada um. Um forte abraço para cada um de vocês. Gênesis, vou estar orando por você, sua esposa, meu irmão. Saudade, em tempão. Deus te abençoe aí. Olha aí, ó. Julieta mandando um abraço para as irmãs aí, né? Cada um dos irmãos aí. Amém. Pastor Daniel, muito obrigado. Deus abençoe a vida aí, Ramon. Cada um tem um monte de irmãos aí, né? Aleluia. Então, vou terminar aqui para não ficar extenso demais, tá bom? Forte abraço para vocês. Até a próxima oportunidade. E a gente vai estar voltando aí para falar das coisas do reino de Deus, tá bom?